Olá, eu sou Sérgio Gonçalves, médico especialista em reprodução assistida e um dos médicos fundadores da Venvitre. Hoje eu vou falar sobre cisto de ovário. Muita gente já ouviu falar sobre cisto de ovário, mas não sabe exatamente o que isso significa. Antes de tudo, o que é cisto? Cisto é qualquer estrutura que não faz parte da anatomia de qualquer órgão e ele é caracterizado pelo acúmulo de alguma secreção, formando uma bolsa líquida, que é visível em exame de imagem, por vezes palpável, dependendo do local onde esse cisto aparece. Existem cistos, por exemplo, que aparecem nos rins, nas articulações, na tireoide, no pâncreas, no fígado. O cisto pode aparecer em qualquer órgão, onde haja principalmente secreções. E um dos cistos mais conhecidos é o cisto de ovário. Muita gente vai fazer um ultrassom, faz um ultrassom transvaginal e vem descrito presença de cisto, e a palavra cisto já assusta, porque ela dá a impressão que pode ser alguma coisa grave, alguma coisa que vai precisar operar, ou algo que vai trazer infertilidade, algum problema funcional, algum problema na função reprodutora dos ovários. Então a gente precisa entender primeiro que nem todo cisto é igual. Existem cistos chamados funcionais, que são os cistos mais frequentes nos ovários. E o que são esses cistos? Por que eles se formam? Os cistos funcionais, eles se formam a partir de folículos ovarianos. Folículos são as estruturas que contêm os óvulos dentro dos ovários, e o folículo ovariano, durante o desenvolvimento, ele acumula líquido, até que ele cresce bastante, ele rompe no momento da ovulação. Então é normal, quando a gente faz um ultrassom, ver várias bolinhas pretas que são os chamados folículos ovarianos. O que acontece é que muitas vezes um desses folículos cresce demais e por algum problema intrínseco do próprio folículo, alguma questão hormonal, ele cresce e não rompe, e às vezes acaba alcançando tamanhos grandes, por vezes dando até desconforto, da dor, da cólica, e quando vai fazer ultrassom, tá lá escrito cisto folicular. O cisto folicular, ou cisto funcional, ele é benigno, não tem problema nenhum, não vai causar nenhum problema de saúde, mas por vezes ele leva a algum distúrbio hormonal, porque ele produz estrogênio, assim como os folículos ovarianos. O cisto presente, ele pode produzir estrogênio, e com isso ele atrapalha o processo de ovulação. Então, mulheres que têm cistos ovarianos, eventualmente, quando esse cisto é volumoso, elas ficam com a menstruação desregulada, elas têm dificuldade para ovular, e às vezes, a queixa acaba sendo infertilidade. Como tratar esses cistos? Esses cistos, na maior parte das vezes, eles regridem espontaneamente, não precisa fazer nada com esses cistos, e a função menstrual, o ciclo menstrual é retomado, e a mulher volta a ovular e pode engravidar normalmente, não precisa fazer nenhum tratamento específico. Por vezes, o uso de anticoncepcional durante algum tempo, por inibir o eixo hormonal, acelera a regressão desse cisto. Existem situações em que no ultrassom é escrito ovários policísticos ou micropolicísticos. A presença de cistos pequenos, em quantidade exagerada, com uma distribuição mais periférica nos ovários, pode fazer parte de uma condição chamada síndrome de ovários policísticos. Essa é uma condição na qual o problema não é a presença desses cistos pequenos, mas sim existe um problema hormonal que causa dificuldade para ovular. E isso sim está associado à infertilidade. E aí a gente vai ter que focar o nosso tratamento em induzir a ovulação, corrigir esse problema hormonal, fazer com que esses folículos se desenvolvam e a mulher consiga ovular e, portanto, engravidar. Existem outros tipos de cistos. Tem cistos que são transitórios, que se formam, por exemplo, depois da ovulação. Quando o folículo rompe, o que acontece? Aquele líquido que estava dentro, que continha também o óvulo, sai aquele líquido, por vezes sangra, e pode acumular sangue dentro da estrutura que sobra depois que o folículo liberou o óvulo, ela se chama corpo lúteo, e quando acumula muito sangue dentro do corpo lúteo, forma-se um cisto hemorrágico. Olha aí, outro tipo de cisto ovariano. Precisa fazer alguma coisa com esse cisto? Não precisa fazer nada, além de tomar eventualmente um analgésico, porque ele pode ser doloroso, mas nada a ser feito. Existem os cistos que se formam numa condição chamada endometriose, na qual um tecido semelhante ao endométrio, que é a mucosa uterina, o tecido que reveste o útero internamente, ele cresce em outros locais, fora do útero. Dentro do ovário, esse cisto pode ser volumoso, ele pode causar dor, ele pode realmente ser visível ao ultrassom, e lá vem escrito cisto sugestivo de endometriose ou endometrioma. Aí, dependendo dos sintomas e do tamanho desse cisto, ele pode até merecer um tratamento cirúrgico, mas cada caso precisa ser individualizado. Então, se você fez um exame e mostrou cisto ovariano, não tem motivo para se desesperar. Primeiro precisa conversar com o médico para saber que tipo de cisto é e se ele vai merecer algum tratamento
tratamento específico. Então, se a gente for responder a pergunta, qual que é o tratamento para engravidar para uma mulher que tem cisto ovariano? Pela explicação que eu já dei, você já entendeu. Depende do cisto. Se for um cisto folicular, não precisa de nenhum tipo de tratamento, só fazer algum acompanhamento, esse cisto em geral vai regredir espontaneamente. Se o cisto, na verdade, não for único, mas forem múltiplos cistos, como a gente vê nos ovários policísticos, a gente pode usar algum indutor de ovulação, porque nos ovários policísticos geralmente existe uma dificuldade para ovular, ou seja, o ovário tem uma dificuldade para liberar o óvulo, e se não libera o óvulo, não engravida. Então a gente vai induzir a ovulação. No endometrioma, quando é o cisto isolado, só tem um endometrioma e não causa nenhum sintoma e ele não é muito grande, a gente não faz nada, a gente não opera o endometrioma, porque a retirada desse tipo de cisto vai tirar também milhares de folículos. Esses folículos estão na parede, na cápsula que a gente chama do endometrioma. Então, se ele não for muito grande, a gente não indica cirurgia para que não comprometa a reserva ovariana. A gente vê que ovários operados de endometrioma têm uma quantidade depois de folículos ovarianos menor do que um ovário que não foi operado. Então, a cirurgia precisa ser indicada com critério. Então, a mulher que quer engravidar e tem um cisto, possivelmente não existe relação do cisto com a infertilidade. De acordo com o tipo de cisto, a gente vai falar se precisa fazer alguma coisa, algum tratamento clínico, eventualmente um tratamento cirúrgico, mas na maior parte das vezes é só um acompanhamento. E como funcionam os tratamentos na clínica Venvitri? Em qualquer clínica de reprodução assistida, todo o tratamento vai começar com uma primeira consulta na qual a gente vai entender qual é a história da pessoa que nos procura, qual é a história do casal, se existe infertilidade associada, quais são os sintomas, se o exame de imagem mostrou alguma alteração, seja cisto ou não, para decidir se existe algum fator, qual é o fator que está dificultando a ocorrência da gravidez e se esse fator pode ser corrigido. Dependendo do fator, por exemplo, como eu comentei, ovários policísticos não está ovulando, como a gente corrige esse fator? A gente usa algumas medicações para melhorar o metabolismo de uma forma geral, indica perda de peso se houver sobrepeso ou obesidade, prática de atividades físicas, orienta uma dieta adequada, eventualmente alguns medicamentos que aumentam a sensibilidade à insulina e, associado a tudo isso, toda essa mudança no estilo de vida, a gente pode induzir a ovulação. Então esse tratamento vai ser específico para induzir a ovulação, mas não vai precisar obrigatoriamente de algum tratamento mais complexo, como por exemplo uma fertilização in vitro. Dependendo do tipo de cisto ovariano, o cisto ovariano é um endometrioma. Puxa, esse cisto é de endometriose. Mas será que é só o cisto? Será que não existe endometriose também em outras regiões da pelve, acometendo, por exemplo, a função das trompas? Então é muito frequente, existe um cisto de endometriose, mas tem endometriose em outros locais. E aí a gente vai avaliar. Existe a possibilidade de uma concepção espontânea? Não, a trompa não está funcionando. Vamos precisar aspirar esses óvulos, tirar os óvulos do organismo da mulher, fertilizar em laboratório e depois transferir o embrião para o útero. Então, toda a situação que a gente vai avaliar, para indicar algum tipo de tratamento, ela vai começar por essa avaliação clínica inicial, com história clínica, exame físico, exames subsidiários, exames hormonais, exames de imagem e de acordo com a história do casal e com o diagnóstico que for firmado, a gente vai indicar um ou outro tipo de tratamento. E esses tratamentos podem incluir algumas técnicas de reprodução assistida, como por exemplo a inseminação artificial ou mesmo a fertilização in vitro. Então nesse vídeo eu te expliquei de uma forma resumida o que são os cistos ovarianos, quais são os principais tipos de cistos e quais impactos que eles podem ter ou não terão sobre a fertilidade, sobre a função ovariana de uma forma geral. Então a mensagem é: você sabe que tem um cisto, apareceu no seu exame, não se desespere. Muito provavelmente esse cisto não vai ter nenhum impacto, ele pode ser transitório, converse com seu médico.